E a história do DNA começa assim. Voltemos a 1953, quando o físico britânico Francis Crick revelou ao americano James Watson que havia descoberto o segredo da vida. Juntos, eles criaram um modelo para explicar o DNA, ou ácido desoxirribonucleico, que carregava todas as informações sobre as características de determinado ser vivo. Esse conjunto de características foi chamado mais tarde de código genético. Essa é a versão mais famosa da história, mas antes mesmo desse ano, em 1868, um médico suíço, Johann Friedrich, já estudava o núcleo celular. Pensando que o núcleo celular se tratava de uma espécie de reserva de fósforo para o citoplasma, devido à constante presença desse elemento, Johann denominou de nucleína a substância que conseguiu isolar do interior do núcleo da célula. Após 13 anos de intensa pesquisa embasada no estudo do britânico Frederick Griffith sobre bactérias do tipo pneumococo, o médico pesquisador canadense Oswald Avery e alguns colaboradores sugeriram que o material genético era o ácido desoxirribonucleico. Foi quando o físico irlandês Maurice Wilkins começou a analisar o DNA através de uma técnica conhecida como a cristalografia, que consiste no uso de raio-x para determinar a disposição física da molécula de certos compostos. Em 1951, Wilkins representou uma foto do DNA exposta aos raios-x durante uma conferência de física na Itália. E voltamos ao início dessa história. Nessa conferência, o americano James Watson ficou muito interessado na foto da molécula. Depois de Watson doutorar na universidade, ele conseguiu uma bolsa para estudar na Dinamarca, mas encontrando-se com Crick, decidiu trocar o destino e foi para Cambridge. Ele começou a trabalhar no laboratório de Cavendish em Cambridge, onde conheceu Crick e convenceu a estudar o DNA junto a ele. Foi em Cambridge que eles reunidos e tendo o amigo Watson visitando o laboratório da famosa Rosalind Franklin, na University of College, em Londres, começaram suas experiências. No mesmo ano, a biofísica inglesa Rosalind Franklin voltava da França para se juntar a Wilkins nos estudos da molécula. Na época, em plena corrida para se desvendarem os segredos do DNA, existia suspeita de que a estrutura dessa molécula era helicoidal. Somente depois de trabalhos desenvolvidos por Franklin, essa hipótese foi confirmada. 2 anos depois, Watson fica sabendo através de Wilkins de uma foto produzida pela biofísica inglesa, onde se pôde observar a estrutura helicoidal do DNA nitidamente. Foi a partir daí que Watson e Crick tentaram insistentemente montar um modelo de 3 dimensões da molécula. Watson e Crick não são descobridores do DNA. O fato curioso é que eles fizeram toda a investigação usando modelos relativamente grosseiros, feitos de madeira. Ao colocarem a última peça em seu modelo, Watson e Crick puderam visualizar pela primeira vez na história a escultura que representa a molécula reprodutora da vida. O famoso trabalho foi publicado na revista britânica Nature de 25 de abril de 1953. Com a ajuda da Rosalind Franklin, fizeram as medidas experimentais e modelo inteiramente do Watson e Crick. 9 anos mais tarde, esses dois cientistas receberam, juntamente com Maurice Wilkins, o Prêmio Nobel de Medicina, e assim foi descoberta a estrutura do DNA. A sigla DNA significa, traduzindo para o português, ácido desoxirribonucleico. Por essa razão, é comum chamá-la de ADN. Essas moléculas se tratam de ácidos nucleicos e são encontradas na sua maioria no núcleo ou na região nucleóide da célula, sendo que também são encontradas nas mitocôndrias e nos cloroplastos. O DNA se constitui de nucleotídeos. Esses nucleotídeos são polímeros constituídos de uma molécula de açúcar com 5 carbonos, a pentose, um fosfato, mais especificamente o ácido fosfórico, e uma base nitrogenada. No caso do DNA, o açúcar referido se trata da desoxirribose, e as bases nitrogenadas, que podem ser púricas ou pirimídicas, são a adenina, guanina, citosina e a timina. Nesse sentido, as duas primeiras são as púricas e as duas últimas as pirimídicas. Após entender o que são os nucleotídeos, é necessário que se entenda a organização ou a estrutura do DNA. A molécula de DNA é estruturada em cadeias, variando de organismo para organismo. O modelo de DNA humano atual propõe que os nucleotídeos se arranjam em duas cadeias complementares e antiparalelas, girando em torno de um eixo. Assim, eles se dispõem aos pares e em cada dupla, sendo que suas ligações proporcionam uma disposição em hélice. Por essa razão, o modelo recebeu o nome de dupla hélice do DNA. Para formar cada uma das cadeias ou fitas, os nucleotídeos se ligam por uma ligação fosfodiéster. Mais especificamente, o carbono 5 da pentose se liga ao grupo fosfato desse mesmo nucleotídeo e o carbono 3 se liga ao grupo fosfato do nucleotídeo seguinte. Uma vez que as cadeias são antiparalelas, ou seja, na mesma direção, mas no sentido inverso, diz que a direção é 5' 3'. Assim, são formadas duas cadeias compostas por uma sequência de nucleotídeos ligados. Para que os nucleotídeos fiquem pareados, é necessário que essas duas cadeias sejam ligadas. As cadeias se ligam na parte interna da molécula por ponte de hidrogênio entre as bases nitrogenadas de cada uma delas. Entretanto,
elas não se ligam aleatoriamente umas com as outras. Esses pares são formados por ligações entre uma base nitrogenada púrica e outra pirimídica. Mais detalhada e obrigatoriamente, a guanina se liga com a citosina e a adenina se liga com a timina. Assim, o DNA se forma com o pareamento dos nucleotídeos que compõem as duas cadeias antiparalelas. Enfim, a estrutura básica do DNA humano é formada na parte externa da molécula pela ligação entre a desoxirribose de um nucleotídeo com grupo fosfato de outro e na região interna pela formação de ponte de nitrogênio entre as bases nitrogenadas. O DNA é o responsável pelo controle e comando das funções celulares. Essa coordenação exercida pelo DNA ocorre por uma complexa sequência de reações envolvendo diversos fatores. As funções celulares não ocorrem ao acaso ou espontaneamente. Existem diversas moléculas como proteínas que regulam, desencadeiam e impedem ou medeiam essas reações. É nesse sentido que o DNA desempenha seu papel. Essas moléculas, na maior parte das vezes, precisam ser produzidas pelo organismo e o material genético é justamente a receita de como produzi-las. Assim, é possível caracterizar o DNA como um todo, uma estrutura que contém informações codificadas que regem os processos vitais da célula, tais como produção de macromoléculas, controle de processamento, de divisão e diferenciação, entre outros. Em última e segunda análise, é importante destacar que o DNA é responsável pela transmissão ou características herdáveis, ou simplesmente pela hereditariedade. Ela é responsável pelo fato de uma célula gerada ter características herdadas da outra. Isso ocorre devido à meiose ou mitose. O material genético de uma célula é passado à célula-fila. É importante mencionar que a hereditariedade é vital para a história evolutiva. Apenas por causa dessas características, vantagens genéticas podem ser passadas para a prole. Agora vou explicar como foi feita a maquete da molécula do DNA de forma bem simples. Foram usados um tubo de papel toalha, cola, caneta colorida e cartolina. Para a montagem do nucleotídeo, foi usado tubo de papel toalha cortado de forma helicoidal, representando a pentose com um S de sugar em inglês para que não houvesse mistura com o A da base nitrogenada. O P representando o fosfato da molécula e a cartolina foi usada para as bases nitrogenadas, sendo o A de azul, que é a adenina, fazendo dupla ligação com o T de amarelo, que é a timina. Depois disso, o C de vermelho, representando a citosina, fazendo tripla ligação com o G de verde, que é a guanina.